Olha, a sala de aula, do jeitinho que a gente conhece, parece que está com os dias contados. De um lado, tem professor querendo mais engajamento. Do outro, aluno querendo mais motivação. E aí, surge uma ideia que promete resolver tudo isso. Mas, será que funciona mesmo na prática? É o que a gente vai investigar agora, ouvindo os dois lados dessa história. Quem ensina e quem aprende. Então, a grande questão é essa, né? Aquele modelo clássico, professor lá na frente, todo mundo em fileira, ainda faz sentido hoje em dia? Ou será que a sala de aula tradicional já deu o que tinha que dar? Beleza, vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte: a gente vai entender o que são essas novas formas de aprender, ouvir o que professores e alunos acham, descobrir um desafio que ninguém esperava e, no final, tentar entender qual é o futuro da educação. E a resposta para essa desmotivação toda parece ter um nome, viu? Metodologias ativas. A promessa aqui é grande: reconectar os alunos com aquele prazer de aprender. Mas o que é isso na prática? Bom, a ideia é basicamente virar o jogo. É colocar o estudante no centro de tudo. Em vez de só ficar ali recebendo informação passivamente, a pessoa se torna a protagonista da própria aprendizagem. E olha, a diferença é da água para o vinho. De um lado, o modelo tradicional. Foco no professor, o aluno só escuta, decora. Do outro lado, essa nova abordagem. Foco total no aluno, todo mundo participando, pensando criticamente. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E isso não é só papo de teoria, não. Na prática, a gente está falando de coisas como a sala de aula invertida, sabe? Onde o conteúdo é visto em casa e a aula vira um lugar para debater, tirar dúvida. Ou então a aprendizagem baseada em projetos, que pegam conhecimento e aplica em desafios do mundo real. Ok, no papel tudo isso parece incrível, né? Mas e os professores? O que eles, que estão lá no dia a dia, na linha de frente, realmente pensam disso tudo? Pois é, e a resposta deles é impressionante. 100%. É isso mesmo. Todos os professores entrevistados, sem exceção, concordam que essas novas metodologias aumentam o engajamento. O resultado é unânime. E não para por aí, não. O consenso continua. De novo, 100% de concordância que esses métodos fazem os alunos participarem mais da aula. Isso quer dizer o quê? Mais gente falando, mais ideias rolando, a sala de aula fica muito mais viva. E vai além de só participar. Mais de 90% dos educadores acreditam que essas estratégias ajudam a desenvolver autonomia e protagonismo. Ou seja, os alunos aprendem a caminhar com as próprias pernas, a serem donos do seu próprio aprendizado. Ok, então a visão dos professores é super positiva. Mas e o outro lado da história? Será que quem está na carteira, o aluno, sente a mesma coisa? Vamos ver como isso funciona na prática para quem aprende. E a resposta é um gigantesco sim. Mais de 77% dizem que se sentem mais motivados para aprender quando a aula tem projeto, desafio, alguma coisa diferente. Ou seja, a conexão está aí, é clara. E tem um ponto em que a sintonia é perfeita, total, tecnologia. Tanto professores quanto alunos concordam em peso que as ferramentas digitais como vídeos, plataformas online, tudo isso ajuda e muito no processo de aprendizagem. Bom, com todo mundo concordando assim, a mudança deveria ser fácil, né? Seria só aplicar e pronto. Pois é, aqui a história ganha um novo capítulo. Existe um obstáculo bem grande e ele não está na vontade de mudar, mas sim na preparação para isso. Aí fizeram uma pergunta-chave para os professores. A sua formação deu suporte técnico e pedagógico suficiente para implementar essas metodologias ativas com segurança? Essa pergunta abre uma porta para a gente entender a diferença entre o querer fazer e o saber como fazer. E olha só essa resposta. Basicamente, o que estão dizendo aqui é que a faculdade, a formação inicial, não preparou para essa nova realidade. A ajuda de verdade, o aprendizado, veio depois, com cursos, na prática do dia a dia. Esse outro depoimento é ainda mais direto. Diz que a formação não ofereceu nem as metodologias, nem o suporte para colocar em prática. Parece que a vontade de inovar existe, mas as ferramentas, essas ficaram faltando na mala. E esse último aqui fecha a questão. A formação inicial foi tradicional, mas foi só depois, com a formação continuada, que deu para entender e aplicar essas metodologias. Fica claro que o caminho da inovação passa por continuar aprendendo, sempre. Então, vamos juntar as peças. A gente já sabe que funciona. A gente já sabe que o grande desafio é a formação. A pergunta que fica é: e agora? Para onde a gente vai com tudo isso? Para responder, talvez a gente precise ouvir um aluno. Olha que sensacional essa fala.
O que mais ajuda a aprender é quando os professores trazem coisas do nosso dia a dia. Aí o conteúdo deixa de ser uma coisa distante e passa a fazer sentido. É isso. Tá aí o segredo de tudo. Conectar o aprendizado com a vida real. E se por acaso ainda restava alguma dúvida, se liga nesse número. 91%. Essa porcentagem de alunos que acha as aulas com metodologias ativas melhores ou muito melhores do que as aulas tradicionais. É um número que fala por si só. E esse número vem daqui, ó. Essa parte verde gigante no gráfico são os alunos que sentem essa melhora. É a prova final, o carimbo de aprovação de quem mais importa nesse processo, quem está aprendendo. Então, para a gente fechar a conta, professores e alunos concordam que a aprendizagem ativa funciona. Ela aumenta o engajamento, a motivação, tudo. O maior problema não é se a gente deve mudar, mas como a gente vai mudar. O sucesso dessa revolução toda depende de uma coisa: dar o suporte necessário para os nossos professores. E a gente termina com essa provocação. Se alunos e professores querem chegar no mesmo lugar, o desafio é nosso, como sociedade. Como a gente constrói a estrada para chegar lá? Como a gente cria a estrutura e o apoio para que essa visão vire realidade em toda e qualquer sala de aula?